Deus é o quê? Tudo o que você precisa. Eu sou. Ele é tudo. Ele disse: Moisés, pode dizer que eu sou, te mandou. Eu sou. Só isso. Porque tudo que você precisar, você está no deserto, eu sou o que supre a sua necessidade. Você está na guerra, eu sou o que te dou a vitória. Você está no momento difícil, eu sou o que te ajuda. Ele elegeu Deus como Senhor dele, como pastor dele. Eu já fiz de Deus também o meu pastor. Eu não sei se você já elegeu Ele o seu pastor, mas Ele também pode ser o seu pastor. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Eu não sei quantas necessidades você tem, eu não sei quantas lutas você vai ter pela frente, mas se Ele for o seu pastor, você vai ter tudo o que precisa para vencer todas as suas guerras. E Ele disse: nada me faltará, nada. Como assim, bispo? Nada me faltará. Não vai faltar paz, não vai faltar prosperidade, não vai faltar no começo do mês, não vai faltar no meio do mês, não vai faltar no final do mês, não vai faltar condições no final de ano. Mas também saiba que não vai faltar lutas, não vão faltar guerras, não vão faltar perseguições, porque às vezes a pessoa só leva para um lado, ela só quer vitórias, e ela não entende que não vai faltar tribulações, dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida. Amém? Isso faz parte. Davi tinha esse entendimento. Você deve confiar em Deus. Qual foi a vez que você confiou mesmo em Deus? Qual foi a luta que você viveu, que você confiou mesmo em Deus e Ele falhou com você? Não existe esse dia. Porque Deus sabe quando você está confiando nele e quando você está desconfiando dele. Deus sabe quando você está ansioso, quando você não está confiando, quando você está começando a duvidar. Ele sabe disso. Então Davi deixou bem claro: o Senhor é o meu pastor, porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Você pode estar vivendo um momento muito difícil, mas não vai faltar não. Diga: não vai faltar. Creia nisso. Creia que Deus vai suprir a sua necessidade. Creia. Aí ele fala assim, olha o versículo 2. Olha só. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Vem cá. A ovelha precisa comer. Quando você vê verdes pastos, Ele me deita, Ele me guia, Ele me leva aos verdes pastos, ou aos pastos verdejantes, se é a linguagem atualizada. Ele nos leva a ter alimento. Todas as vezes que você vier aqui, tem uma palavra de Deus para te alimentar. Todas as vezes que você entrar aqui, Deus vai usar a boca de quem estiver fazendo a reunião para falar com você, porque Deus alimenta a nossa fé. Lá fora acontece de tudo para enfraquecer a sua fé. Lá fora acontece de tudo para você duvidar, para você ficar com medo. E o ser humano tem medo. O ser humano tem medo de faltar. O ser humano tem medo do futuro, o ser humano tem medo da morte. E esse salmo nos consola, porque nós não precisamos temer a nada, porque nós temos um Deus provedor. Amém? Ele disse: Ele me leva aos pastos verdejantes, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Não falta alimento, não falta força, não falta palavra. Guia-me às águas tranquilas. Deixe Deus te guiar. Não tem direção melhor do que a direção de Deus. Não tem guia melhor. Agora entenda, Ele nos guia às águas tranquilas. Como assim, bispo? Tem gente aqui que está no deserto. Ela está no deserto. Nem água tem, mas Deus vai trazer água. E tem gente aqui que as águas estão agitadas. Ela está no meio de um mar agitado. Mas não se preocupe, Deus vai acalmar seu mar. Creia nisso. Uma coisa interessante: quando vem uma tempestade, diga: toda tempestade passa. Diga: não existe tempestade que dure a vida toda. Ou seja, toda tempestade passa. Ela passa. Às vezes demora 20 minutos, às vezes demora 1 hora, às vezes demora meia hora, mas a tempestade passa. Entenda, por favor, você que já morou
em interior, em lugares que não tinha asfalto. Quando chovia, você via aquela tempestade passar, ficava algumas o quê? Poças de água. Você sabia que a ovelha, depois que a tempestade passa, ela fica brincando na poça? Porque ela reflete a imagem dela e ela começa a brincar. Quando você é uma pessoa de fé e você passa pelas tempestades, depois que você vence, você ri. Você está enfrentando lutas com o seu marido, você e seu marido estão enfrentando chumbo grosso, pode falar para ele, nós vamos dar risada juntos. Logo, logo a gente vai dar gargalhada junto, porque essa tempestade vai passar. Ele disse: guia-me para as águas tranquilas. Entenda, tem injustiça, está tomando prejuízo, está vivendo um momento difícil, mas Deus está te dando paz, Deus está te dando tranquilidade, Deus está te ajudando a dormir, cheio de problemas, a não perder o equilíbrio, a não descontar os seus problemas em quem não tem nada a ver. Porque quando a pessoa não tem Deus, ela desconta nos outros. Qualquer coisinha, meu caro, sai de baixo. Não tem gente assim? Olha o que Deus faz com a gente. Olha o versículo 3, ó. Olha aqui. Refrigera o quê? A minha alma, guia-me pela justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Você pode ter chegado aqui com a alma cansada. Bispo, estou cansado de tanto trabalhar. Bispo, estou gemendo, estou tenso, estressado. Estou tendo dias pesados, difíceis. Estou enfrentando situações terríveis que eu nunca enfrentei antes. Estou precisando me humilhar, estou precisando passar por situações constrangedoras. Mas quando você vai a Deus, quando você faz dele o seu pastor, ele tira a tensão, ele te dá paz, ele te refrigera. Você pode estar cheio de problemas, você fala com Deus, ele te acalma, ele confirma dentro de você que vai dar tudo certo. Amém? Refrigera. Agora saiba de uma coisa: se você quer Deus, ande na justiça, tá? Se você está andando, enrolando os outros, passando os outros para trás, se você está tirando o que é dos outros, se você está fazendo besteira, não espere Deus ser com você não, tá? Porque Deus abençoa quem anda no caminho da justiça. Esqueça Deus para coisas erradas. Esqueça. Se você quer vencer, é fazendo a coisa certa. Ah, mas todo mundo faz a coisa errada. Faça o que é certo. Ah, mas eu estou com vontade de fazer coisa errada. Faça a coisa certa mesmo sem vontade, e deixe de fazer a coisa errada mesmo com vontade. Amém? Não vá na facilidade, porque ela pode trazer problemas sérios para você. É difícil, é duro, mas você está construindo na rocha, e ninguém vai derrubar o que você está construindo. Está demorando, mas daqui a pouco vai aparecer. Amém? Olha o finalzinho desse versículo 3. Por amor de quê? Do seu nome. Olha para mim, por favor. Você acha que se eu fizer uma besteira, alguém vai dizer assim: olha o que o Jadson fez? Não. Olha o que o bispo da igreja fez. Porque nós carregamos o bom nome. Se eu fizer uma besteira, ninguém vai dizer: olha o que o Jadson fez. Ninguém quer saber do Jadson. O bispo da Igreja Universal fez isso. Sim ou não? Então você carrega o bom nome, por amor a esse nome, tenha temor. Está devendo, ligue, dê satisfação. Não pode pagar tudo, diga quanto você pode pagar. Só pode pagar um pouquinho, cumpra a sua palavra, as suas promessas. Tenha temor com o nome de Jesus. Tenha temor. Não brinque com o nome de Jesus, não envergonhe o nome de Jesus, porque você carrega o nome dele. Você fazendo a coisa certa. Já tem gente que fala assim: é assim que você é cristão? Não é verdade? Você fazendo a coisa certa. Você não pode falar um pouquinho mais grosso, que tem que falar: é assim que você está na igreja? Não quer dizer que você é bobo, não. Você não pode deixar os outros te passar para trás, não. Mas entenda, por favor, tenha temor, porque as pessoas estão olhando para a sua vida. Agora escute aí o 4. Coloca aí o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha para mim, ele estava no vale? Não, ele disse: ainda que eu ande, ainda que venha um vale, ainda que eu corra risco, ainda que esse vale seja da sombra da morte, ainda que eu passe por momentos dificílimos. Ele não estava passando, ele disse: ainda que eu passe. Porque quando você é da fé, você pede para Deus: me ajuda nas minhas horas difíceis, me ajude para que a minha reação seja boa, me ajude para que eu reaja bem na hora difícil, na hora que eu não entender, na hora do vale, na hora da dificuldade. Mas ele disse o seguinte: ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer não, tá? Mas não é porque eu sou forte não, é porque Deus está comigo. Quando você crê que Deus é com você, qualquer pessoa pode abandonar o barco. Tipo a mulher de Jó. A mulher de Jó não aguentou a pressão e disse assim: abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: você fala que nem uma louca, mas eu não vou perder a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Os heróis da fé, eles diziam isso: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então é comum ver as pessoas de fé, ela sempre confessando a vitória dela: Deus é comigo, Deus é comigo. Está uma luta, estou no vale, estou correndo risco, estou morando num lugar perigoso, estou trabalhando muito, mas eu sei que Deus é comigo, por isso eu não tenho medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da velhice. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ter medo de faltar, porque você tem um Deus vivo. Ele não vai deixar faltar para você. Não vai. Se você crê que Deus é com você, é diferente. Quando você não crê, vamos dizer aqui, ó, se todo mundo aqui crer que Deus é com você e você não crê, não adianta nada. Se todo mundo não crê em você, mas você crê que Deus é com você, vai dar certo. É assim que funciona. É igual quando você põe uma roupa. Todo mundo pode falar para você: tá bonita, tá boa. Você fica desconfortável enquanto você não tira. Agora, quando tá boa, você pergunta para alguém: você gostou? Acabou. Quem quiser falar, deixar de falar, problema. Você está bem. Quando você tem certeza que Deus é contigo, não é uma luta, não é uma dificuldade. Pode estar enfrentando uma dureza, pode estar a pé, pode estar morando longe, pode estar andando para ir para o trabalho horas, pode estar passando um sufoco. Você sabe que Deus é com você e logo logo a situação vai ser outra. Amém? Não precisa ninguém estar te animando não. Só em você saber que Deus é com você, você se anima. Porque tem gente que a gente tem que animar, hein? Tem que empurrar, tem que dar corda. Mas tem gente que sabe que Deus é com ela. Ela não mede que Deus é com ela pela condição dela não. Ela sabe que ela está passando sufoco, ela não duvida que Deus é com ela. E logo logo ela sai do sufoco. Amém? Ele disse que o cajado, a vara e o cajado, com o cajado, o pastor protege a ovelha. Não fique preocupado. Você quer ver uma das coisas que sinaliza que Deus não, que Jesus não é o pastor da pessoa? Ela tem medo de inveja, ela tem medo de quem quer o mal dela, ela tem medo de quem trama contra ela. Ei, deixa fazer o que for, seu Deus te protege. Eu não sirvo um Deus que eu tenho que ficar com medo de inveja, de olho grande. Meu Deus é maior. Ele disse: abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Quem quiser problema é só te amaldiçoar quem é de Deus. Quem quiser ser abençoado te abençoa. Quando você é uma pessoa de fé, isso não te preocupa. Agora, se você é uma pessoa de fé, tu tem um medo disso. Tu tem um medo disso. Olha o que ele diz aqui no versículo 5: prepara-me uma mesa perante mim, na presença da minha família, na presença dos meus amigos. Aonde? Na presença dos meus inimigos. Olha para mim, por favor. Quem é que faz mesa para inimigo? Você faz mesa para inimigo? Você não faz mesa para inimigo. Você faz mesa para sua família. Você faz mesa para as pessoas que você conhece, para os seus amigos. Aí você faz mesa. Mas olha o que Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não quero a morte deles não, em outras palavras. Eu quero que eles vejam que o Senhor é comigo. Eu quero que os seus inimigos vejam Deus te abençoando, sua mesa farta, sua vida próspera. Eu quero que os seus inimigos tenham vida longa.
para verem que Deus é com você. Não quero o mal dos seus inimigos, não. Eu quero que eles falem: fulana saiu na Record, fulana morreu, foi. Não, deu testemunho. É isso que eu quero que aconteça com você. Ele diz: prepara na frente dos meus adversários. Você sabe que a mesa mostra quem está vencendo, né? Tem gente que a mesa dela está vazia, tem gente que a mesa dela só tem contas, mas tem gente que a mesa dela está farta. Eu quero que Deus dê vitórias para você na sua mesa. Ele diz: prepara-me na presença dos meus inimigos. Ah, bispo, eu não quero ter inimigos. Então morra. Pode se enterrar. Brunakov, se enterre. Porque você não quer inimigos. Inimigos vão surgir, meu caro. Você pode ajudar as pessoas. Vai ter pessoas que são inimigas suas, mesmo depois que você ajudou. Você pode ajudar até familiares. Vai ter inimigo na sua própria família. Se você tem uma família organizada, equilibrada, abençoada, dê graças a Deus. Mas tem gente que não tem, não. É uma guerra mesmo. É uma guerra na própria família mesmo. Tem familiares que você não pode nem falar quando a coisa está boa para você, porque se você falar, já acha que você está metido. Tem gente que tem vizinhos maravilhosos. Quem tem vizinhos maravilhosos, dê graças a Deus. Mas tem gente que tem vizinhos que é uma guerra. Mas não fica preocupado, não. Eles vão ver a sua vitória. Olha o que ele disse: unge a minha cabeça com o quê? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a cabeça. Lá em casa, na porta de casa, tem um vidrinho que eu deixo com óleo. Todo dia quando eu saio, eu gosto de ungir minha cabeça. Eu quero que Deus ilumine seus pensamentos. Eu quero que Deus mostre para você o que as pessoas não estão enxergando. Ele disse: não é pela minha força, não é pela minha condição, é pela minha unção. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando Deus abençoa, Ele abençoa não é para dar na conta, não é para empatar, não. Quando Deus abençoa, é para transbordar, é para você abençoar outras pessoas. Quando Deus abençoa, transborda para a vida de outras pessoas. Deus honrou Davi. Escute o que eu vou te falar. Davi não perdia batalhas para inimigo nenhum, ele só perdeu para ele mesmo. Quando você está com Deus, você prevalece diante dos seus inimigos. Davi, quando ele venceu Golias, Saul disse assim: como é o nome do pai dele? Quem é o pai desse rapaz? Porque quando você vence, todo mundo quer saber quem é seu pai. Quando você vencer, as pessoas vão querer conhecer seu pai. Diga: eu tenho um pai que vai me dar vitórias. Quando ele venceu, ele é filho de quem? Ele queria saber de quem era filho, mas não era o pai biológico dele, não. Era Deus que estava abençoando. É Deus que vai te abençoar. Aí ele diz assim para terminar: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Olha para mim, na outra linguagem fala para sempre. Nunca saia da igreja. Se você viver sua fé, sabe quem vai andar do seu lado? Bondade e misericórdia. Quantas pessoas Deus teve misericórdia dela e mudou situações? Situações que já estavam decretadas de morte, Deus mudou. Situações que ninguém acreditava, Deus reverteu. Eu lembro de Ezequias, quando clamou, ele colocou o rosto na parede. E quando ele colocou o rosto na parede, Deus enviou o profeta Isaías e disse: não vai morrer mais, vai viver mais 15 anos. Deus vira o jogo, Deus teve misericórdia dele. E Deus pode ter misericórdia de você hoje e te responder. Deus pode ter misericórdia e bondade com você, a ponto de você receber o que você nem está merecendo, mas Deus pode fazer chegar até você. Mas por mais lutas que você enfrente, não saia da casa de Deus. Ezequias estava enfrentando a maior luta. Ele pegou a carta de afronta e foi para o templo. Tem gente que na hora da luta sai da igreja. Ezequias na luta, ele foi para a igreja. Porque quem é da fé, quanto mais luta, mais se firma com Deus, mais ora, mais busca. Mas tem gente na hora da luta vira as costas. Deus, o Deus de Davi, o Deus do salmista, não vai deixar faltar para você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.
para que essa palavra traga salvação, temor, entendimento do que nós fomos livres com o teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, repreenda o sono, a distração, todo o mal que agora quer de alguma maneira tirar a atenção das pessoas. Mas que aqueles que querem ouvir tua voz, eles possam ouvir perfeitamente. Diga: meu Deus, fala comigo hoje, através da tua palavra. Amém. Hoje nós vamos falar sobre entender o principal. Entender o que precisa ser entendido. Muitas pessoas, elas não compreendem por que o Senhor Jesus deu a vida na cruz, por que o Senhor Jesus morreu por ela. Muitas pessoas dizem assim: eu sou muito grato a Deus porque Ele me curou, porque Ele me deu uma bênção. Mas o que Ele fez foi muito mais do que isso, muito mais profundo. Se você tiver esse entendimento, muda tudo. Muitas pessoas ainda não entenderam o plano da salvação porque não focaram nisso. Muitas pessoas não entenderam porque o foco delas dentro da igreja é outro, não é a vida eterna. Vamos ler esse versículo para iniciarmos o que Deus quer falar conosco. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito com um objetivo. Qual objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para mim agora e entenda o que eu vou te falar. É diferente quando uma pessoa ela compreende o que Jesus fez por ela. Ela entende que ela estava suja, perdida, caminhando para sofrer eternamente longe de Deus, no inferno. Mas o Senhor Jesus foi à cruz, porque o pecado entrou na humanidade, e o salário do pecado é a morte, e alguém precisava morrer, porque o pecado cobra, e esse alguém não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem pecador, só poderia ser o Senhor Jesus, perfeito sacrifício para salvar a humanidade. Quando a pessoa tem esse entendimento do que o Senhor Jesus fez por ela, isso muda completamente tudo. Eu não entendia isso. Eu não entendia nem que eu tinha uma alma, quanto mais que eu caminhava para o inferno, até que a palavra de Deus chegou até mim. Quando a palavra de Deus chegou até mim, eu tive que dar uma resposta a ela. Você que fica dentro da igreja dizendo: eu estou esperando Deus me tocar para eu me batizar, para eu largar o pecado. Você só vai ter de Deus a palavra.
E você vai ter que dar uma resposta a ela, ou sim ou não. Você vai ter que dar uma resposta ao evangelho que você está ouvindo, ou sim ou não. A sua indecisão é um não para Deus. Porque você pode vir na igreja todo dia, mas enquanto você não decidir ser dele, largar o pecado, assumir sua fé em Jesus 100%, não tem salvação. Não tem salvação. Nós não vamos ter mais de Deus do que a palavra. E a palavra chegou até mim e me deu esse entendimento. Quando eu compreendi que Ele é o meu Salvador, quando eu compreendi que por causa dele eu não vou mais sofrer eternamente no inferno e depois no lago de fogo, então eu passei a amá-lo. Então eu passei a agir diferente, a pensar diferente. E os meus conhecidos, meus familiares, viram a diferença. Uns acharam que seria só por um tempo, um fogo de palha, né? Outros acharam que eu estava fanático. Mas eu entendi que ninguém fez por mim o que Ele fez. E eu comecei a amá-lo por causa disso. E ser feliz por causa disso. Eu parei de ficar buscando felicidade, porque eu já tinha encontrado a minha felicidade. Eu entendi que não estava nas coisas. Como as pessoas ficam, se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo eu vou ser mais feliz. E as pessoas vão tendo e não vão encontrando a felicidade. Eu entendi que não estava nas pessoas, mas estava na cruz. Estava no Senhor Jesus, no que Ele fez por mim. Então hoje eu estou satisfeito com o que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Eu estou satisfeito. Eu estou completo, eu estou realizado. A minha vida hoje está completa. Não importa se tem lutas, se não tem lutas, não importa. Eu estou salvo. Eu estou feliz por causa da minha salvação. E sabe que dia eu estou feliz? Todo santo dia eu estou feliz. Eu não sei o quanto você pensa na sua salvação, mas se você me perguntar qual é a maior dificuldade que eu tenho como homem de Deus, a minha maior dificuldade não é trabalhar. Não é trabalhar. Eu fui no médico esses dias, na verdade no dentista, e ele disse assim para mim: como é que foi seu feriado? Eu falei: normal, trabalhando na igreja. Ah, é? Vocês no feriado abrem a igreja? Eu falei: abrimos. Ele disse: e nas suas férias? Eu falei: eu não tenho férias. Mas nunca? Eu falei: não tenho. Mas você está de pastor há quanto tempo? Eu falei: 30 anos. Ele: eu nunca vi isso. Eu falei: não adianta eu falar que você não vai entender. Estou muito feliz assim. Muito feliz. Muito bem. Porque todo dia tem gente sofrendo, todo dia a gente dá uma palavra para alguém, todo dia a gente orienta alguém, a gente prega para alguém, e eu sou feliz. Porque eu tenho uma dívida com o Senhor Jesus que eu nunca vou pagar pelo que Ele fez por mim. E ele ficou sem entender. E nós não vamos conseguir explicar, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se você perguntar qual é a minha maior guerra, a minha maior dor, não é trabalhar, porque nós acordamos todo dia cedo, trabalhamos de domingo a domingo, né? Isso a gente tira tranquilo. A nossa maior luta
é tirar a cabeça das pessoas aqui da terra e colocar no céu. A nossa maior guerra é tirar a cabeça das pessoas daqui desse mundo e colocar na eternidade. Eu não sei quantas vezes por dia você pensa na sua salvação. Eu não sei como você olha para a sua alma, se você dá valor a ela. Eu não sei se você tem colocado a sua cabeça nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Eu não sei se você valoriza as coisas de Deus ou se você tem desprezado, como a maioria dos seres humanos fazem. Mas a minha maior guerra não é trabalhar. Nossa maior guerra não é essa. A guerra está aberta que dia aqui? Você já viu a igreja fechar? Não. Todo dia ela abre. Todo dia. Quando o bispo Adilson passou aquela luta, né? Que ele foi e voltou. E o médico perguntou: vocês estavam jogando bola? Eu falei: estava. Que hora? Meia-noite. É o tempo que a gente tem. Era de 10 à meia-noite. Mas meia-noite joga bola. É o tempo que tem, doutor. Estávamos lá jogando. É tudo nosso, ninguém entende. Porque o nosso tempo durante o dia, a tarde e até um determinado horário à noite é para servir a Deus. Mas é uma luta para ganhar uma alma. É uma luta para a cabeça da pessoa sair daqui de baixo e se conectar com as coisas do alto. É uma luta. Agora eu quero que você entenda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu pior? Deu qualquer coisa? Não, Ele deu o Filho dele na cruz para que nós não venhamos perecer. Perecer aonde? Perecer no inferno. Eu não sei se você crê no inferno. Tem gente que diz assim: ah, bispo, para mim o inferno é aqui. Tá bom, é um direito que você tem de pensar assim. Um dia você vai ver que você está pensando errado. Espero que você entenda isso antes de morrer. Tem gente que diz assim: ah, mas ninguém morreu ainda, ninguém veio de lá para falar sobre isso, sobre o inferno. Eu creio no que está escrito. Quem mais falou do inferno, quem abriu o leque, quem deu o maior entendimento para o ser humano foi o Senhor Jesus, a fim de nos livrar desse lugar. Uma das piores coisas de quem vai para o inferno chama-se memória. A pessoa vai ficar lembrando das palavras que ela ouviu, das reuniões que ela assistiu, das pessoas que tentaram ajudá-la a andar no caminho certo e ela rejeitou. Mas ela teve oportunidade. Então ela vai ficar eternamente lembrando e se culpando. No inferno não vai ter só uma dor do fogo. No inferno vai ter a dor de estar separado de Deus para sempre. No inferno vai ter a dor de viver com os demônios. Vai ter a dor da lembrança que traz as culpas. Vão ter muitas dores. Olha onde Jesus não quer que você pereça. E vou dizer mais, hein? No inferno vai ter uma condenação mais pesada para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Vamos ler. Tem 2 versículos que falam sobre a punição muito forte. Um é Marcos 12:38. Abra aí. Marcos 12:38.
12:38. Marcos 12:38. Olha o que diz. Vamos ler até o 40. 12:38. Posso ler? Marcos 12:38. E dizia-lhes em sua doutrina, olha o que o Senhor Jesus disse: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes o quê? Compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos aonde? Nas ceias, que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas o quê? Orações. Estes receberão o quê? Mais grave condenação. Por quê, bispo? Porque Deus é justo. Conheciam a verdade, queriam mostrar uma coisa que não eram, e Deus sabe quem é quem. E quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem que ter diante de Deus. Quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Então, para eles, a condenação vai ser mais grave. A condenação de uma pessoa que conhece a verdade, que está na igreja e não leva as coisas de Deus a sério, vai ser mais grave do que a condenação do ímpio. Então, como é que vai ser essa condenação, bispo? Não tem detalhes aqui. Então, eu não sei como é que vai ser essa condenação. Eu sei que vai ser pior, vai ser mais forte. Agora tem outro versículo também que fala forte sobre esse assunto, em Lucas 12:47. 47 e 48, abra aí. Lucas 12, 47 e 48. Posso ler? E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será o quê? Castigado com muitos açoites. Lucas 12, 47. Agora vá para o 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será o quê? Castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deu para você entender? Sabia a verdade, mas não fez o que tinha que fazer. Tinha que ter se preparado, não se preparou. Tinha que ter largado o erro, não largou. Pagou para ver. Então vai pagar caro. Diferente das pessoas que não têm entendimento da verdade. Nós temos. Então, por favor, não fique achando que morre e vão todos para o mesmo lugar. Não pense isso. Não pense que o inferno é aqui. Não pense, como eu fui evangelizar e o homem falou assim para mim: o bispo, igreja é para quem fez muitas coisas erradas. Só que muitas pessoas que não mataram, que não roubaram, que nunca fizeram mal a ninguém, vão para o inferno. Porque a salvação é por Jesus Cristo. A salvação não é pelos méritos, pelas obras.
A salvação só vem por Jesus, não é por religião nenhuma. Às vezes nós vamos evangelizar pessoas assim: não, já tem minha religião. Porque o ser humano quer resolver as coisas do jeito dele. Então ele procura uma religião que ele se agrada. Então ele diz: eu sou isso. Ainda tem aqueles que têm a religião deles e dizem assim: ó, eu sou isso, mas não sou praticante. Então tu é o que, criatura? Lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles cozeram o quê? Folhas. Queria dar o jeitinho dele. Não, vamos dar o nosso jeito. Só que não é do nosso jeito que nós vamos ser salvos. Deus matou um animal e cobriu eles com a pele do animal, mostrando que não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Deu para você entender? Não é como você pensa, como você acha, é como diz isso aqui, ó, as Escrituras. Está dando para você compreender? Imagine, você me deve R$100 e eu digo para você assim, ó, não precisa pagar mais não. Tu não vai gostar não? Vai dar um sorrisinho, valeu, bicho. Agora você me deve 10 mil e eu falo assim, ó, esqueça, está perdoado. Como é que você fica? Vai dar um sorrisão. Aí, arrebentou. Aí você deve 100 mil. Pô, acho que você vai dar um pulo, vai me abraçar, vai. Hã? Você entende por que eu amo Jesus? Porque o que Ele fez por mim é muito mais do que isso. É muito mais do que 1 milhão, é muito mais do que 100 mil, é muito mais do que tudo. Isso que mudou minha vida. Eu entender o que Ele fez por mim. E agora nós trabalhamos para ajudar outras pessoas a entenderem isso. A amá-lo, não porque Ele deu uma bênção, mas porque Ele morreu na cruz. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Não é o que vai vir pela frente, é o que foi feito lá atrás. É você amá-lo, porque do sacrifício dele na cruz, só para salvar o que está dentro de você, a sua alma, a minha alma. Só por isso. Por amor, ele foi para a cruz e deu a vida dele por nós. Então não tem religião nenhuma que salva. Não tem religião evangélica, católica, espírita, nenhuma. Só Jesus salva. E tem um versículo que eu acho importante, que fala sobre essa veste nupcial. E eu queria ler com você desse versículo 11 ao 14 de Mateus 22 para terminar. Vamos lá. Mateus 22, 11. Achou? Diz assim. Mateus 22, 11. Essa parábola das bodas nos ensina muito, porque ele saiu convidando, né? E rejeitaram e mataram os servos, e ele continuou convidando. Aí diz assim no versículo 11, Mateus 22, 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com quê? Com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas o que? Exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Quem falou isso foi Jesus. Não adianta estar vestido de uma religião. Não adianta estar vestido de obras. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Hoje está vestido de Jesus, porque morreu para o mundo, porque se arrependeu dos pecados, porque se entregou 100% para Ele. Ou então não tem salvação. Não vai ficar aqui, você não está vestido. Não tem como ficar aqui. Amarra ele e lança ele onde vai haver choro e ranger de dentes. Onde é que vai haver choro e ranger de dentes? No inferno. Aqui tem remédio para tudo. Lá no inferno não tem remédio para nada. Lá tem dores. Aqui tem gente que suborna e escapa da prisão. Tem gente que cava um buraco, que pula um muro, que suborna alguém e foge. Lá ninguém vai sair. E depois a pessoa vai entender porque ela perdeu a salvação. E do inferno ela vai para um lugar pior, chamado lago de fogo, onde vai ser lançada a morte, onde vai ser lançado todos os demônios, todos, onde vai ser lançado a besta, o anticristo. Não pense que vai todo mundo para o mesmo lugar não, tá? Ame Jesus, não pelo que Ele te deu materialmente falando. Ame Jesus pelo que Ele fez na cruz, porque Ele pagou a sua dívida. Era você que caminhava para o inferno. Era eu que caminhava para o inferno. Nós que deveríamos morrer no lugar dele, mas Ele que morreu no nosso lugar. Quem matou Jesus não foram os romanos, foram nossos pecados. Eu, você. Você recebeu uma vida, e essa vida que você tem, esse tempo que você tem, são oportunidades que Deus está te dando para você responder o Evangelho, para você responder o convite de Deus para você. Ele está te convidando para a salvação. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só com a veste dele, só do jeito dele, da maneira dele. Não vai ser do seu jeito, não vai ser como você pensa. Ou você se enquadra nas Escrituras, ou esqueça a salvação. Amém? Por favor, pense na salvação da sua alma. Pense. Esse versículo de Mateus 25 me dá tanto temor. 46, coloque na tela, lê alto aí. Irão estes para o tormento, o quê? Mas os justos para a vida eterna. Dois lugares totalmente o quê? Diferentes. Vai todo mundo no mesmo lugar não, hein? Pensa com os pensamentos de Deus. Joga a sua cabeça lá em cima. Você não pode morrer sem ter acertado a sua vida com Deus. Você não pode morrer sem ter certeza da sua salvação. Não pode. Senão você vai aprender da pior maneira possível. E vai ser tarde demais para você. Tarde demais. Jesus pregou forte. Jesus falou abertamente sobre o inferno. E você tem várias passagens que falam sobre isso. Várias passagens que dá um temor tão grande. E esse justo que vai ser salvo, não vai ser salvo pela própria justiça, porque toda a nossa justiça diante de Deus, a Bíblia diz que é como um trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Procura saber.
Toda a nossa justiça não vale nada diante dele. Mas a justiça de Jesus, além de morrer por nós, ele imputou a justiça dele em nós. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós vamos ser salvos. Então ele deu a vida dele por você, dê a sua para ele. Ele te amou, então ame o próximo. Ele te perdoou, então perdoe os outros. Eu sou hoje uma pessoa transformada por causa dele. Eu faço o que ele fez por mim. Você tem que mostrar ele hoje. Se ele te perdoou, você tem a obrigação de perdoar. Se ele te amou, você tem a obrigação de amar o seu próximo. Não se trata da pessoa merecer ou não merecer. Se trata de você ser dele e mostrar ele para esse mundo. Esse mundo que está caminhando aí para o caos. Esse mundo que só Deus sabe o que é que vem pela frente. E você, no jejum de Daniel, nesses 21 dias, de se desligar de informações, de se desligar das coisas seculares, usar isso só para o trabalho, você vai ver quem vai ganhar é você. Em meditar mais na Bíblia, em orar mais. Como é gostoso parar, para ouvir isso aqui. Como é bom. Como é bom dar o nosso tempo para Deus. Como nos faz bem. Não ficar colocando para dentro de nós só coisas ruins. Tem coisas que é melhor a gente nem saber. Tem coisas que é bom a gente nunca ter visto, porque demora para sair da nossa mente. Mas as coisas de Deus nos abençoa. Não é só deixar de ver as coisas seculares, não. É se encher disso aqui, ó. É tirar mais tempo para orar mais, buscar mais, colocar mais lenha para ficar mais aceso e cuidar da sua vida espiritual. Deus quer salvar você. E você sabe disso, que Ele quer salvar você. Mas se não houver a decisão, você pode frequentar a igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda. Se não houver um dia de decisão, de você falar assim: acabou, hoje acabou, hoje vai ser do jeito de Deus, hoje eu vou parar de ficar questionando, querendo fazer as coisas do meu jeito, hoje vai ser do jeito que Ele quer, eu me rendo. Quando você chegar nesse dia, você chegou na sua salvação, que você decidiu. Não pode ser sua mulher por você, seu marido por você, nada disso. Nada disso. É pessoal, é individual, é a sua alma que está em jogo. Sua alma. Eu não quero que você fique lembrando dessa reunião eternamente lá no inferno. Eu ouvi, eu entendi, eu sabia o que fazer, eu não fiz. Eu segui meu coração, eu fiz minha vontade. Por isso eu estou aqui. Por mais que Jesus tenha falado que é inferno, não dá ainda para nós termos uma noção total do que é esse lugar. Muito menos o lago de fogo. Você imagina a pessoa sair do inferno, ver Deus e Ele fala assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você sabe o que é isso? Espero que você nunca venha saber. Fique em pé no seu lugar, por favor. O máximo que você vai ter de Deus é o quê? Qual é o máximo que você vai ter de Deus? Olha bem para mim, por favor. Isso aqui, ó. Você não vai ter mais do que isso. Não espere ele te tocar. Se toque. Você ouviu a palavra de Deus, então dê uma resposta para Ele agora.
Dê uma resposta. Fala para Ele: eu quero a minha salvação. Me perdoe, me ajude, me levante, me restaure. Hoje eu decido. Não brinque com a sua vida espiritual. Pode custar a sua eternidade. Essa revelação do que Jesus fez por mim na cruz mudou minha história. Mudou. Hoje eu estou feliz com lutas ou sem lutas. A minha salvaçãozinha está garantida, eu estou salvo. Quando alguém pergunta: está feliz por quê? Porque eu estou salvo. Não é motivo não para estar feliz? Por que você está feliz? Porque eu vou para o céu, porque eu vou morar com Ele eternamente. Isso é pouco, gente? Isso é muito. Espero que você vá também. E nós vamos curtir essa eternidade todinha com o nosso Deus. Eu queria orar com você agora. Eu fico preocupado com você que tem uma dificuldade tão grande, sabe, na sua vida espiritual. Você, espiritualmente falando, poderia estar bem melhor. Você que já deu tantas escorregadas e Deus te levantou várias vezes. Eu fico preocupado com você, que as coisas aqui da terra ainda te prendem. Sua vontade ainda é muito forte, a ponto de resistir a de Deus. Se você quiser mesmo a sua salvação, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Eu quero isso. Eu não sei quem quer, mas eu quero. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Que é tempo de voltar. Que é tempo de voltar. De se arrepender. De se arrepender. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, por favor. Marcos 6, 45, por favor. Se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, adquira uma o mais rápido possível. E todas as segundas-feiras e também os outros dias que você vier na igreja, traga a Bíblia. E quem não tiver, eu vou colocar. Quem não estiver com a Bíblia, eu vou colocar no telão para você ler conosco. Quem já achou, levante a mão, levante a Bíblia, aberta em Marcos 6, 45. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos ajude. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, do que precisamos ouvir. Que essa palavra venha ao encontro das necessidades desse povo, meu Pai. Que o Senhor ajude, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Mas se o Senhor abrir o entendimento, nós vamos entender tudo. Então fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte o quê? A orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, o que é que ele viu? Que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles
andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha para mim agora, para você entender isso aqui, por favor. Os discípulos entraram no barco, foram remando para passar para o outro lado, e aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. É muito difícil quando acontecem coisas que nós não estamos esperando. É muito difícil. Tem gente que programou toda a vida dela e aconteceu tudo o contrário. Tem gente que tinha planos: olha, isso aqui vai ficar para meu filho, isso aqui vai ficar para minha filha, isso aqui vai ser separado para fulano. Tem gente que tinha plano de chegar numa idade e não trabalhar mais, e de repente aconteceu tudo o contrário. Eles não imaginavam que aquela tempestade ia surgir, e quando eles estavam remando e não saíam do lugar, eles começaram a cansar, eles começaram a perder as forças. E eu sei que quando nós vivemos esses momentos de esforço, e não vemos resultados, isso cansa. E eu vou falar uma coisa para você: quando a coisa está acontecendo totalmente diferente do que você planejou, tem o mal agindo aí. Entenda, aquele problema só Jesus resolveria, só a fé resolveria. Eu já vi pessoas chegando aqui dizendo: bispo, meu advogado é bom, meu advogado é um advogado que sempre ganha as causas, é um advogado muito conhecido. Mas eu tive um problema na causa, porque o advogado falhou numa coisa que não poderia falhar. Advogado bom. Há quem já mudou de advogado e não resolveu o problema. Tem gente que já sofreu um erro médico com um médico bem conhecido, renomado, reconhecido. Não errou com ninguém, mas errou com uma pessoa que estava com um problema espiritual. Eu já vi pessoas que disseram: bispo, eu fechei o contrato com uma empresa de construção civil que tem nome no mercado, todo mundo fala bem, mas fez tudo errado para mim, construiu tudo errado. Há quem contratou uma empresa para fazer os móveis, pensando o seguinte: eu vou pagar caro, mas vai ficar bom. Deu tudo errado. E a pessoa fica se estressando, a pessoa fica, tentando resolver e não consegue. Tem gente que fez na esquina e deu certo. Tem gente que chamou o pedreiro da rua e conseguiu. Tem gente que já trocou 2, 3 pedreiros, não conseguiu, trocou de empresa. Tem gente que tem causas na justiça se arrastando há anos. Tem gente que está se esforçando, está baixando o preço, está quase pagando para trabalhar, mas não vende. Tem gente que a coisa chega perto, ela fica assim: meu Deus, eu não sei porque eu não vendi. O cliente gostou, o cliente quer, o cliente tem dinheiro, não fechou o negócio. Ela mostra o imóvel, o cliente mostra interesse, parece que está tudo certo. Ela pensa quando vai fechar o negócio, não. Dá o contrário. Esse vento contrário era forte. Se eles continuassem só remando, eles não iam conseguir sair do lugar. E eu sei que tem gente
que não está conseguindo sair do lugar. Olha que ela está tentando, hein? Está lutando, hein? Mas não está conseguindo. Só se apegando com Deus, só usando a fé, só usando a autoridade, para isso que está ao contrário sair, para que esse vento contrário seja repreendido e a coisa volte ao normal. Tem gente que só quer que a coisa volte ao normal. Tem gente que já está nessa situação há muito tempo. Lembra quando eu preguei para vocês sobre um homem chamado Mefibosete? Quem lembra? Lembra dessa pregação? Ele era filho de Jonatas. O avô dele era o rei de Israel, Saul. E quando os inimigos estavam vindo, a mulher que tomava conta dele deixou ele cair e ele quebrou as pernas. O avô morreu, o pai morreu. Ele foi para uma cidade chamada Lugar de Esquecimento, Lodebar. Sofreu desde novo, passou na mão de pessoas que não prestavam, como Ziba, uma pessoa que tentou de tudo que é maneira prejudicar ele, mas ele aguentou. Um dia, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele, Davi acorda querendo honrar alguém da família de Jonatas, de Saul, e Davi pergunta se tinha alguém vivo, e Ziba fala: tem um, mas ele é deficiente. Davi falou: manda buscar ele. E quando trouxe ele, falou: você vai comer comigo todo dia aqui na mesa. E as terras dos seus pais, dos seus avós, são suas. E ele foi honrado. Ziba falou mal dele para Davi. Ziba disse no momento difícil que ele queria o trono de Davi. Ziba tentou de todas as maneiras prejudicar ele, mas Deus guardou ele. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim: quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam: poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Porque se uma aliança com o homem fez Davi lembrar e honrou Mefibosete, você acha que a sua aliança com Deus vai fazer Deus esquecer de você? Não, Deus não vai esquecer de você. Não vai. Podem tentar de tudo, pode aparecer gente de tudo que é jeito. Tem gente que para você se livrar dela é tão difícil que você tem que recomeçar. Mas recomeçar sem ela é vitória. Sabia disso? Tem gente que para você se livrar dela, você tem que até abrir mão de alguma coisa, perder, às vezes até tomar um prejuízo, mas vale mais a pena do que aquela sociedade, do que aquela parceria, do que aquela pessoa. Sim ou não? Mefibosete passou na mão de gente difícil, gente que queria se aproveitar nos momentos difíceis. Quando Davi fugiu, porque o filho dele queria tomar o trono, Ziba diz que Mefibosete estava com mais intenções, por isso que ele não tinha ido. Mas ele não tinha ido por causa da deficiência dele. Quer dizer, você se depara com gente que mente, que inventa, que quer se aproveitar, que quer tirar vantagens até nos seus momentos difíceis. Mas você não pode parar de remar, você não pode parar de lutar, você não pode quebrar sua aliança com Deus. No final, Deus honrou Mefibosete. No final, ele saiu daquela terra de esquecimento. Depois de ter passado tudo o que passou, e vai ser assim com você, depois de tudo que você passou, vai chegar a hora do seu testemunho também. Agora, vamos entender isso aqui. O vento era contrário, e Jesus estava vendo, e Jesus falou: eu vou lá, eles estão cansando, e Jesus começou a andar sobre o mar, e foi lá,
E eles remando, e a coisa não saía do lugar. Já viveu momentos assim? Tem gente que está assim, ó, bispo, falta levantar os pés. Eu estou remando, bispo, remando. Olha que eu estou remando. Mas está tudo dando o contrário. Tudo. Fiz uns cálculos, projetei aí, ó, nada. Olha o que aconteceu aqui. Próximo versículo, diz assim, versículo 49, é isso? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Não ouvi. Um fantasma, e deram grandes gritos. Olha para mim, por favor. O medo é maligno. O medo não vem de Deus. O medo nunca nos faz bem. O medo faz você ver fantasma. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo. Mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, um para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, ó, palavra de medo. Você vê palavra de coragem. Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem. Você fica com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomar em seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo, eles falaram: é um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma eles acreditaram. Porque quando você está com medo, você acredita em tudo. Aí diz assim, ó. Aí diz assim: porque todos o viam e perturbaram-se. O medo traz o quê? Perturbação, tá? Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. O que é que ele disse agora? Não temais. Olha para mim, por favor. Ali Jesus foi no problema deles, o medo. Não tenha medo. Você está precisando de fé para o seu barco não afundar, para a sua empresa não afundar, para a sua família não afundar. Você não está precisando de medo. Pare de ver coisas, pare de pensar no pior, pare de deixar o medo te dominar. Se você quer vencer, é na fé. Não é no medo, é na fé. É confiando em Deus. A coisa pode estar horrível para você, confie em Deus. Tem um versículo que fala tanto comigo nos momentos difíceis. Depois você lê Isaías 6:1, que quando o rei Uzias tinha morrido, imagina o alvoroço que estava. Deus fez Isaías ter a visão de Deus no trono dele, dizendo o seguinte: não importa como está aqui embaixo, o importante é como está aqui em cima. Não importa como está ali embaixo. Olha o que diz aqui, ó. Deixa o versículo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também quem? Ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Ó, couro comendo lá embaixo, e Deus levando ele para olhar para cima, dizendo o seguinte: ó, está tudo no controle, quem domina é o céu, vai dar tudo certo, não saiu nada das minhas mãos, está tudo dentro dos planos.
Amém? Quando você tem esse entendimento, nos momentos difíceis, ao invés de ter medo, você confia. Ao invés de desabar, você se mantém firme. Você sabe que não está fácil aqui, mas o seu Deus tem um controle de tudo, é Ele que domina. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém? E Ele vai agir, diga, Ele vai agir. Agora, olha que interessante. Olha só, versículo 51 para terminar. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento o quê? Se aquietou. E entre si ficaram muito o quê? Assombrados e maravilhados. Óbvio, voltou tudo ao normal. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. E eu quero aqui na frente você que diz assim, ó bispo, eu estou como Isaías. Aqui embaixo falharam comigo. O rei morreu aqui embaixo, mas o Rei dos Reis está no controle de tudo e vai me ajudar. Eu quero aqui na frente você que diz assim, bispo, está tudo dando contrário do que eu planejei. Eu esperei uma coisa, em 2026 está vindo outra. Eu esperei um resultado, está ao contrário. Eu esperei ganhar, estou perdendo. Eu esperei lucro, estou tendo prejuízos. Eu não vou parar de remar não, mas eu sei que eu não vou vencer isso remando. Eu sei que eu vou vencer isso com a ajuda de Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos amarrar o mal agora, nós vamos repreender isso. Eu quero que venha aqui na frente você que o vento é contrário. Bispo, a coisa comigo é estranha demais. É muito estranha, comigo, o negócio é comigo. E eu quero ficar livre disso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé no seu lugar e vem cantando de todo o seu coração. Vamos lá. Clama a ti.